Olá, bem-vindos a mais um vídeo do minicurso História do Universo e de suas Concepções, uma introdução acelerada à cosmologia. Este é o terceiro vídeo da série, e nesta aula nós vamos falar sobre um longo período que vai desde lá da Idade Média até o século XIX. Nós vamos começar falando vamos passar, na verdade, bastante rápido sobre a Idade Média, pela razão de que, ao longo desse período, não houve uma mudança muito significativa na nossa compreensão do universo. Nós terminamos a segunda aula falando do modelo geocêntrico de Ptolomeu, e o modelo de Ptolomeu, que é uma formulação matemática que está associada a uma visão aristotélica do mundo, foi dominante ao longo de todo o período da Idade Média, inclusive na época do Renascimento, e só foi ser questionado lá a partir do século XVI, com Copérnico. Então, do ponto de vista da evolução, né, ou das mudanças históricas por que passou a nossa visão do universo, esse período não traz muitas novidades. Por isso, nós vamos passar rapidamente, eu vou apenas comentar alguns aspectos da astronomia nesse período. Então, o período importante aqui é o período da Revolução Científica, em torno do século XVII, começa um pouco antes, começando um pouco antes lá com Copérnico, passa por Galileu, Kepler e chega até a grande síntese final feita por Newton. Então, esse é o período mais importante aqui. E os séculos posteriores a Newton também têm uma certa estabilidade de visão de mundo, num certo sentido. A partir do momento que o Newton faz a sua grande obra no final do século XVII, pelos 200 anos seguintes, do final do século XVII ao final do século XIX, a visão de mundo predominante foi a visão newtoniana. Então, por isso, nós vamos passar por esse período bem grande, mas centrado na Revolução Científica lá em torno do século XVII. Mas começando pela Idade Média, vamos comentar muito brevemente alguns aspectos da astronomia e da matemática na Índia e no mundo árabe. Na verdade, as contribuições que essas civilizações deram foram mais importantes para a matemática que para a astronomia. A civilização grega, que tinha uma matemática muito avançada, deu muita ênfase à geometria. Na Índia, essa ênfase passa para a álgebra. E o mundo árabe mantém também essa ênfase no estudo da álgebra. Uma contribuição especificamente importante que vale a pena comentar da Índia foi a invenção do zero, em torno de 500 anos, da era comum. Todas as civilizações anteriores, inclusive a, a civilização grega, tinham sistemas numéricos que não incluíam o zero, eles não conheciam um símbolo que representasse a ideia do nada ou da ausência. Então, essa invenção do zero, em torno do ano 500, na Índia, foi uma melhora significativa do sistema decimal. Então, isso teve um impacto
importante. A astronomia, ah, certamente eles fizeram observações e tem astrônomos de nota na época, mas eu não vou me demorar muito para falar disso, porque, como eu disse, a, a, a visão de mundo predominante, no sentido de um modelo do universo, durante todo esse período, permaneceu estável. Uma visão aristotélica, definida matematicamente pelo modelo do Ptolomeu, para a descrição do movimento dos astros. Então, as contribuições para a astronomia dos indianos não chegaram a alterar esse quadro. O mundo árabe passa por uma idade do ouro ali do século IX ao século XIII. Então, assim como os indianos, eles deram uma ênfase maior à álgebra, eles aperfeiçoaram o sistema decimal indiano, inclusive os algarismos que nós utilizamos hoje são conhecidos como, são denominados algarismos indo-arábicos. São exatamente os algarismos desenvolvidos na Arábia, né, inspirados pelo sistema decimal indiano. Então, uma contribuição relevante que os árabes deram para a astronomia, em particular, ao longo desse período, foi um trabalho muito intenso de catalogação de estrelas. Eles observaram e catalogaram muitas e muitas estrelas, que receberam nomes árabes, né, pelos quais elas são conhecidas até hoje. Então, várias, talvez a maior parte das estrelas que têm nomes próprios, nomes específicos, a maior parte delas tem nomes de origem árabe, como Aldebaran, Altair, Rígio, enfim, a lista é imensa. Então, essa foi uma contribuição importante. Um fato que eu vou destacar aqui também foi uma observação que os árabes fizeram e também os chineses fizeram no ano de 1054 de uma estrela supernova. Uma supernova é uma estrela que explode e quando ela explode, ela se torna muito luminosa, mas realmente muito luminosa. Então, durante, desculpa, durante um breve intervalo de tempo, uh, essa estrela, passando por essa explosão, ela é capaz de brilhar tanto quanto uma galáxia inteira. Uma galáxia que geralmente é formada por bilhões de estrelas, né? Então, é realmente uma luminosidade muito grande. E em 1054 foi visto uma estrela desse tipo, uma supernova. Os chineses e os árabes registraram isso. E hoje, no lugar onde havia essa estrela, a gente encontra a nebulosa do Caranguejo. Então, isso é interessante, que a gente pode ver, agora que já se passaram quase 1000 anos, a gente pode ver o que está lá no lugar, né? O que sobrou depois da explosão dessa estrela, né? 1000 anos depois. Então, o mundo árabe deu aí suas contribuições para a matemática, com ênfase na álgebra, e, uh, e na astronomia, em particular, eles catalogaram muitas estrelas. Mas, de novo, assim como os indianos, eles não alteraram o quadro geral
da nossa visão do universo, eles basicamente aceitaram a visão de mundo aristotélica com o modelo ptolemaico. Então, houve, a partir do século XIV, um declínio e aquela região nunca mais voltou a dar uma contribuição tão importante para a ciência quanto deu nesse momento. Bom, o século XIII foi um momento de transição, né? um, um momento ali do declínio do sistema feudal, a época das cruzadas, etc. Né? A primeira cruzada aconteceu em 1095, mas foram várias. Eu vou destacar aqui apenas duas coisas. O Althusi, que foi um árabe aí do século XIII, ele construiu um observatório no momento crítico. Houve uma invasão da Península Arábica pelos mongóis, uma invasão liderada pelo neto do Gengis Khan, o Kublai Khan, e Bagdá foi destruída, enfim. Mas o Althusi conseguiu convencer o Kublai Khan a manter um observatório astronômico. Então, em meio à destruição da região ali, ele conseguiu manter um pouco acesa a chama da ciência, que é uma coisa positiva e merece ser lembrado. Foi também nessa época que, em função de um livro escrito pelo Leonardo de Pisa, também conhecido como Leonardo Fibonacci, um livro, ele nessa obra, através dessa obra, ele levou o sistema decimal indo-arábico para a Europa, um livro chamado Liber Abaci. Então, isso também foi uma contribuição importante. E a partir desse momento, a Europa começa a, a se reaquecer, digamos assim, e a voltar a investir na pesquisa, né, em filosofia, em ciência, em matemática, em astronomia. Então, a partir do século XIII, as coisas começam a voltar a acontecer. Ao longo dos séculos XIV, XV e XVI, é uma época, bom, é a época das grandes navegações, né, a época do Renascimento, né, o Renascimento das artes, mas também da filosofia, da ciência. O mundo se torna um mundo globalizado, né, em função das grandes navegações. Praticamente todos os cantos do globo passam a ter contato uns com os outros, ou pelo menos algumas civilizações têm mobilidade para se deslocar pelo mundo inteiro. Você tem realmente a transição, né, do sistema feudal para um outro tipo de economia completamente diferente, uma primeira fase do capitalismo. Enfim, então, uma época importante de importantes transformações sociais. No terreno da ciência, houve um aumento gradativo do interesse, né, pelo debate de ideias e aos poucos foi surgindo, foi de certa forma sendo retomado o espírito grego de, uh, de tentar entender o mundo, lançando várias hipóteses e deixando as ideias combaterem umas com as outras. Mas isso foi um processo, levou um certo tempo. No que diz respeito à cosmologia, à visão do universo, o momento crítico acontece no final desse período, no século XVI, com a obra do Copérnico. O Copérnico retomou a ideia do modelo
heliocêntrico que foi sugerido pelo Aristarco, lá já no mundo grego, né? Vários séculos antes da Era Comum. O Copérnico sabia da ideia do modelo do Aristarco através do texto do Arquimedes, mas havia apenas uma referência, e o Copérnico, então, pegou essa ideia e fez um modelo matemático tão rigoroso e tão detalhado quanto o modelo do Ptolomeu. Então, foi a primeira vez em que nós tivemos realmente um modelo, agora heliocêntrico, com o Sol no centro, desenvolvido com o mesmo grau de rigor que o modelo ptolomaico. O Copérnico, ele, ao longo da vida, ele não foi muito entusiasmado em tornar pública a ideia dele, ou pelo menos ou de defender publicamente esse modelo. Ele publicou apenas um resumo, um pequeno resumo, sem fazer muito alarde, em parte porque, na época, a visão aristotélica do mundo tinha uma importância tão grande que tinha praticamente o status, quase um dogma. Então, questionar essa visão de mundo poderia colocar a pessoa em risco, né? Por exemplo, de conflito com o Tribunal da Inquisição, que mais tarde acabou acontecendo com Galileu e com outras pessoas também. Então, o Copérnico não era muito entusiasmado em defender publicamente o modelo heliocêntrico, mas ele publicou pelo menos um resumo da ideia, que chamou a atenção do Réticos, que era mais jovem. O Rético, sim, ficou realmente entusiasmado com a ideia, e ele foi trabalhar junto com o Copérnico e passou muitos anos incentivando Copérnico a levar o trabalho dele adiante e a não deixar que o trabalho ficasse sem ser concluído, né? Que ele não parasse no meio do caminho, insistiu que o Copérnico realmente fosse até o fim, né? Desenvolver em detalhes o modelo dele. E, de fato, o Copérnico fez isso e, eventualmente, escreveu um livro das revoluções das esferas celestes, que é um dos grandes livros, um livro, obviamente, com uma importância enorme na história da ciência. Mas esse livro só saiu publicado no ano da morte do Copérnico. Então, ele realmente não chegou a enfrentar as consequências, né, dessa ideia revolucionária que ele produziu. O modelo do Copérnico, então, é um modelo heliocêntrico, né, o Sol no centro, os planetas girando em órbitas circulares em torno do Sol, a Lua girando em torno da Terra. O modelo do Ptolomeu, os planetas girando em torno da Terra, inclusive o Sol, na verdade, usando aquela ideia dos epiciclos, né? Os planetas, na verdade, giravam em torno de pequenos círculos, chamados epiciclos, e o centro desses epiciclos girava em torno de de um outro círculo, que era o deferente. O modelo do Ptolomeu, a essa altura, já tinha mais de 1000 anos de idade. E ao longo de todo esse tempo, eu não entrei em detalhes, mas gerações e gerações de astrônomos tiveram a oportunidade de fazer pequenos ajustes, né, e, digamos assim, ir polindo o modelo do Ptolomeu. Então, o confronto entre esses dois modelos aqui na época era um modelo com mais de 1000 anos,
extremamente bem polido, e um outro modelo novinho em folha, que acabou de sair do forno. Mas, na época, ainda não havia o telescópio, as observações eram feitas a olho nu. E, dado o grau de precisão que é possível atingir com observações a olho nu, é muito difícil distinguir entre esses dois modelos. Então, do ponto de vista observacional, na época, não era muito claro qual dos dois, qual dos dois modelos seria melhor. Ambos se davam bem, e, na verdade, pelo modelo do Ptolomeu ter essa história de mais de 1000 anos de pequenos ajustes sendo feitos aqui e ali, ah, se algum dos dois tinha alguma vantagem na época, era, na verdade, o do Ptolomeu. Ele era capaz até de descrever o movimento dos astros com um pouco mais de precisão, por causa de todos esses ajustes finos que foram sendo feitos ao longo dos séculos. As coisas só mudam realmente quando é inventado o telescópio. E o telescópio foi inventado no início do século XVII, na Holanda. E logo que ele foi inventado, o Galileu se interessou e passou a, a estudar o telescópio e fazer as suas próprias alterações, e produzindo telescópios mais potentes. Então, o Galileu não foi o primeiro inventor do telescópio, mas logo em seguida ele fez modificações e melhorou o telescópio. Bom, então ele ajudou a desenvolver, né, a primeira geração de telescópios, e foi o primeiro a usar realmente o telescópio para observar o céu cuidadosamente, e fez algumas descobertas novas. Então, em particular, ele descobriu as 4 grandes luas de Júpiter, que ninguém nunca tinha visto antes. Júpiter tem várias luas, mas 4 delas são bem grandes, mas não são visíveis a olho nu. Então, o Galileu, com o seu telescópio, foi o primeiro a observar essas luas. E foi a primeira vez que se descobriu corpos girando em torno de outros planetas, né? Então, foi uma coisa revolucionária. Ele também descobriu as fases de Vênus. Nós conhecemos as fases da Lua, né? A Lua passa por tem uma fase crescente, né? Uma lua cheia, lua minguante, né? À medida da proporção da face visível da Lua que está iluminada pelo Sol. Vênus tem a mesma característica, mas, de novo, é algo que não pode ser visto a olho nu. Então, o Galileu, com seu telescópio, foi o primeiro a descobrir as fases de Vênus. E, com essas novas observações no telescópio, ele percebeu rapidamente que o modelo de Copérnico se dava melhor. Então, foi ele que realmente comprou a briga de defender o modelo heliocêntrico do Copérnico. Mas armado, né, com as observações do telescópio que não existiam antes. Então, enquanto se tratava apenas de observações a olho nu, o modelo do Copérnico e o modelo do Ptolomeu estavam mais ou menos no mesmo nível. Mas, a partir do momento em que você tem as observações feitas com telescópio, aí passa a ficar mais claro que o modelo do Copérnico está mais próximo da verdade. Ele dá respostas melhores e se adequa melhor às observações. Então, o Galileu foi o grande defensor do modelo
heliocêntrico do Copérnico, né? E isso o levou de fato, a enfrentar a Inquisição, e ele foi, na verdade, condenado, né? Uma pena, para os padrões da época, bom, dependia da situação, mas uma pena relativamente leve. Ele foi condenado à prisão domiciliar. Mas, além disso, o Galileu também deu importantíssimas contribuições para a ciência como um todo, para o desenvolvimento da física em particular. Ele foi provavelmente a primeira pessoa, ou certamente um dos primeiros, a ter uma noção clara da importância da observação. Então, um, o processo fundamental da ciência passa por você ter uma ideia, mas você precisa testar essa ideia, você precisa olhar o mundo, né? Fazer uma observação, fazer um experimento, colocar aquela ideia à prova e ver se de fato o mundo corresponde àquela ideia ou não. Tá? Então, esse método empírico, né, de botar ênfase na comprovação experimental, né, ou era uma coisa que, por exemplo, os gregos antigos, não tinham uma noção tão clara. Esse é um aspecto fundamental da ciência, como entendemos hoje, mas essa compreensão só veio nessa época, e o Galileu foi um dos primeiros a ter uma visão clara sobre isso. Ele também fez estudos relacionados à mecânica, né, que é o estudo do movimento dos corpos. Ele desafiou um dos princípios fundamentais da mecânica ou da física aristotélica, que dizia que o movimento precisa de ter uma causa. Não poderia haver um movimento sem uma causa. Esse é um princípio da física aristotélica, mas que é o resultado de um pensamento mais abstrato, né? E não muito próximo da observação. Então, o Galileu atacou essa questão com esse espírito de fazer experimentos e tentar entender o que estava acontecendo, realmente com observações cuidadosas, e ele acabou formulando o princípio da inércia, que contraria a física aristotélica. O princípio da inércia diz que o corpo tende a manter o seu estado de movimento, a não ser que uma força externa atue para mudar o estado de movimento do corpo. Então, o Galileu fez uma primeira formulação desse princípio, e ele depois foi generalizado e tomou a forma como é conhecida hoje pelo René Descartes. E o Galileu também estudou a lei da queda dos corpos, que também é uma coisa importante. Uma lei matemática precisa, né, que diz respeito à aceleração gravitacional, né? Então, todas essas são contribuições muito importantes. Então, o Galileu não apenas defendeu o modelo do Copérnico, ele fez descobertas com o telescópio, ele desafiou a física aristotélica, e ele também foi uma das primeiras pessoas a ter uma noção clara da importância da observação para o processo científico. É uma contribuição imensa para a história da ciência, e com ramificações muito importantes para a nossa concepção do universo, né? O Galileu foi o grande defensor do modelo heliocêntrico. O Kepler
ele foi um contemporâneo praticamente exato do Galileu, ah, e, mas ele não usava o telescópio. O que o Kepler fez foi, ele procurou o Tycho Brahe, que era um grande astrônomo dinamarquês e que foi a pessoa que fez as observações a olho nu mais cuidadosas até o momento. Então, na reta final, né, da era da astronomia a olho nu, né, logo quando estava sendo inventado o telescópio, ou um pouquinho antes disso, o Tycho Brahe foi o grande observador que fez as observações mais precisas, particularmente sobre o movimento dos planetas. Então, o Kepler foi atrás do Tycho Brahe e conseguiu ter acesso aos dados coletados por anos e anos e anos de trabalho meticuloso do Tycho Brahe, de observação dos astros. Então, o Kepler, por sua vez, de posse desses dados, ele passou anos e anos e anos também estudando. Nada disso foi rápido, foram muitos anos estudando muito cuidadosamente a órbita dos planetas, de acordo com os dados do Tycho Brahe. Ele acabou se concentrando muito na órbita de Marte. Na verdade, ele estudou a órbita de todos os planetas, mas a órbita de Marte foi talvez a mais importante para ele. E com um esforço imenso ao longo de vários anos, ele conseguiu extrair desses dados um conjunto de leis para o movimento planetário. Então, ele resumiu as conclusões dele sobre o movimento dos planetas em 3 leis. A primeira lei é que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas. Não são órbitas circulares, são órbitas elípticas, em que o Sol está em um dos focos. Bom, então, a elipse é uma curva geométrica que tem dois pontos importantes que ajudam a definir a figura, que são chamados focos. O Sol está num desses pontos, num dos focos. Então, é um pouco fora do centro. Então, essa é a primeira lei. A segunda lei diz que uma reta que vai do Sol ao planeta, ela varre áreas iguais em tempos iguais. Então, quando isso na prática significa que quando o planeta está mais próximo do Sol, ele anda um pouco mais rápido, né? Quanto mais próximo do Sol, mais rápido ele anda. Então, na figura aqui, dá para ver nessa parte aqui à direita, que o planeta tem que vir desse ponto azul ao ponto vermelho no mesmo intervalo de tempo que do outro lado ele tem que ir também aqui do azul para o vermelho. Então, aqui ele tem que andar mais rápido, porque essas duas áreas coloridas aqui têm que ser iguais, né? Então, áreas iguais em tempos iguais, na prática significa que quanto mais próximo do Sol, mais rápido o planeta anda. E a terceira lei é uma lei que estabelece uma relação entre o período da órbita, né, o período de translação, o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa, e a distância média do planeta ao Sol. Ou pode ser colocado em termos de um pedaço da elipse, a gente pode falar, tem termos técnicos, o semi-eixo maior da elipse, não importa. Pode ser a distância média, né, do planeta ao Sol. O quadrado do período de
de translação é ah, proporcional ao cubo da distância média. Então, uma relação matemática também bastante precisa. E com o conjunto dessas três leis, então você tem realmente uma descrição muito detalhada da, da órbita dos planetas. E com isso, o Kepler produziu uma versão atualizada do modelo do Copérnico. Então, agora, o modelo heliocêntrico passou a ser alterado, né, e melhorado com, com essas três leis do movimento. As órbitas passaram a ser elípticas e sujeitas a essas leis. Com isso, esse modelo aprimorado, né, esse modelo heliocêntrico aprimorado, então agora já deixa completamente para trás o modelo do Ptolomeu e realmente ele é capaz de descrever o movimento dos planetas de forma muito melhor. O Kepler fez outras coisas também. Durante muito tempo ele tentou entender o porquê que os planetas estão a certas distâncias do Sol. Ele tentou encontrar motivações geométricas para isso. Então, na figura que mostra uma tentativa dele de encaixar os sólidos platônicos uns dentro dos outros. Sólidos platônicos são os poliedros regulares, nas figuras geométricas com lados exatamente iguais. Existem só 5 desses poliedros, né, com lados, com um número de lados 4, 6, 8, 12 e 20. Né? Tetraedro, hexaedro, que é o cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Só existem esses. Então, o Kepler tentou entender a lógica por trás da distância dos planetas ao Sol, encaixando esses sólidos, esses poliedros uns dentro dos outros e ver a proporção das distâncias. Mas, na verdade, isso não funciona e não tem razão nenhuma para funcionar. Hoje, nós conhecemos vários outros sistemas estelares, né? Já foram observados planetas em torno de outras estrelas, aliás, descobertos por um telescópio moderno que recebeu o nome do Kepler, né? O telescópio Kepler, que através dele já foram observados milhares, literalmente milhares de outros planetas girando em torno de outras estrelas. Então, nós conhecemos a configuração de outros sistemas solares, ou de outros sistemas planetários. Então, agora nós podemos saber realmente que o nosso sistema não tem nada de muito especial, e a distância dos planetas ao Sol é simplesmente um resultado do acaso, uma coisa contingencial que tem a ver com como o sistema surgiu, né? Tem a ver com a história da formação do sistema solar, não tem nenhuma lei mais profunda por trás. Então, é uma coisa mais contingencial. Diferentes sistemas planetários têm configurações diferentes. Mas o Kepler passou muito tempo tentando entender isso, mas faz parte, né? Na época, como eu disse, estava muito ainda no início de tentar entender o que era realmente um procedimento científico, né? E esse procedimento, em particular, não se encaixa exatamente numa visão científica. Ele também propôs uma ideia de que haveria alguma relação entre algumas propriedades dos planetas e sons musicais, numa obra chamada Harmonia dos Mundos, mas que também não tem, não é considerada hoje uma obra com um conteúdo realmente científico.
Então, na obra do Kepler, a gente tem que separar algumas coisas, mas a contribuição dele para a compreensão das leis do movimento planetário são absolutamente fundamentais para esse modelo aí nessa época e promovem realmente um aprimoramento significativo do modelo heliocêntrico. Em seguida vem a pessoa mais importante que vem depois é o Newton, né? O Newton ele nasce praticamente no mesmo ano que Galileu morre. E ele dá contribuições imensas, né? Ele produz uma grande teoria para as leis gerais do movimento, em que ele se baseia bastante nos trabalhos de Galileu e vai além, né? Então, ele incorpora a primeira das leis do movimento de Newton, é justamente a lei da inércia, né, desenvolvida pelo Galileu e depois pelo Descartes. Mas ele produz outras leis, né? São três leis. Né? Tem uma segunda lei que envolve uma equação, a lei dinâmica, né? Comumente referida, né, como força igual a massa vezes aceleração. É um pouco mais sofisticado do que isso, mas... e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Esse conjunto de leis forma uma teoria geral do movimento dos corpos. Mas, além disso, ele também propôs uma quarta lei, uma lei independente, para um fenômeno específico, que é a lei da gravitação. E isso também foi importante, porque com uma fórmula matemática específica, né, que unifica vários fenômenos que se pensavam ser independentes. Então, ele percebe que a lei da queda dos corpos, estudada por Galileu, né, a queda dos corpos aqui na superfície da Terra, é uma manifestação do mesmo fenômeno físico do movimento dos planetas em torno do Sol ou do movimento da Lua em torno da Terra. Todos esses são exemplos de são exemplos de aplicação da da lei da gravitação. Em particular, a mesma lei também explica a, a influência da Lua sobre as marés da Terra. Então, a, a, a teoria das leis gerais do movimento do Newton, acrescidas da lei da gravitação, formam uma teoria completa para a mecânica, né, para a teoria do movimento dos corpos, e com um grau de sofisticação matemática de capacidade de descrever e explicar fenômenos do mundo que nunca houve nada semelhante antes. Na verdade, a própria matemática utilizada nessa teoria foi desenvolvida pelo próprio Newton, que foi essencialmente o cálculo diferencial integral. Os gregos antigos tinham algumas coisas um pouco relacionadas ao cálculo, mas apenas algumas noções elementares. O Arquimedes foi capaz de... o Arquimedes foi um grande gênio matemático, ele foi capaz de fazer algumas coisas, mas eles não tinham uma teoria completa do cálculo diferencial integral. Lá pelo século XVI e ao longo do século XVII, o conhecimento matemático foi avançando, mas foi realmente só no final do século, e precisamente através do Newton, que o cálculo diferencial integral atingiu a sua maturidade, né, e foi entendido plenamente. Então, o Newton fez isso e, independente, de forma paralela, na mesma época, o Leibniz também fez a mesma coisa.
mas o Newton integra isso, ele usa essa matemática nova do cálculo diferencial integral como uma ferramenta matemática da sua teoria do movimento. Então, isso é realmente uma realização de uma importância imensa. E, bom, uma consequência dessa visão de mundo aí, uh, o, vamos dizer assim, com a produção dessa teoria da mecânica, o Newton praticamente ele se torna o inventor, né, ou o fundador do que a gente pode reconhecer como uma física matemática, né, que é como uma física é praticada desde a época dele até hoje, né, com um embasamento matemático muito rico. Uma consequência dessa obra do Newton é a, uma reviravolta na concepção do universo. Agora, o universo passa a ser entendido como infinito, passa a reconhecer que as estrelas são realmente corpos como o Sol, ou seja, que o Sol nada mais é do que uma estrela. O universo passa a ser entendido, então, como algo infinito, populado por um monte de estrelas, das quais uma delas é o nosso Sol. E então isso estilhaça completamente aquela ideia, aquela visão de mundo aristotélica. Então, se o modelo heliocêntrico já tinha superado o modelo geocêntrico, agora com a visão com o advento de toda a mecânica newtoniana, e agora realmente aquela visão aristotélica ficou realmente para trás, ela foi plenamente superada. Agora nós temos um universo infinito e regido por leis mecânicas e matemáticas. Então, extremamente importante isso. Comentário breve aqui. O Laplace foi a pessoa que foi capaz que desenvolveu a teoria do Newton para descrever o movimento dos planetas com realmente muitos detalhes e com uma sofisticação matemática muito maior do que já tinha sido feito antes. Então, bom, se não ficou claro o que eu falei antes, eu falei das leis do movimento de Kepler, a teoria do Newton, em particular, explica as leis do movimento do Kepler, né? E dá resultados até melhores e mais precisos do que as leis do Kepler, né? Então, realmente, está num nível de precisão ainda maior, e o Laplace, 100 anos depois da obra do Newton, escreve um livro, Mecânica Celeste, em que ele mostra como fazer cálculos sobre as órbitas dos planetas com imensa precisão. Então, isso tem algumas consequências. Uma consequência importante foi a descoberta de Netuno. Os planetas Urano e Netuno não são visíveis a olho nu. Urano foi descoberto simplesmente pelo fato de haver acesso ao telescópio, né? Olhando o céu com o telescópio, William Herschel, um belo dia, viu uma coisa nova que ninguém tinha visto antes, e ele identificou que aquilo era um novo planeta.
mas que é então Urano. A Netuno não. Netuno veio de uma forma, foi descoberto de uma forma diferente. Dado que o Laplace tinha mostrado como calcular de forma muito precisa a órbita dos planetas, então esse estudo foi feito da órbita de Urano e foram encontrados alguns problemas. E a órbita de Urano não coincidia exatamente com aquilo que era previsto pela teoria do Newton. Então, Leverrier fez os cálculos e propôs que talvez existisse um outro planeta que estivesse causando uma perturbação na órbita de Urano. De fato, esse planeta existe, é o planeta Netuno. Então, o Leverrier sugeriu, ele fez os cálculos e sugeriu que os astrônomos apontassem os telescópios num certo dia, num certo horário, para uma certa região do céu. Ele disse que deveria haver ali um novo planeta e realmente lá estava. Então, Netuno foi previsto teoricamente a partir da teoria do Newton, em função de um estudo detalhado da órbita de Urano. Então, na verdade, a descoberta de Netuno é um testemunho de quão boa é a teoria newtoniana. Por outro lado, tem também um outro problema na órbita de Mercúrio. Assim como a órbita de Urano não era bem explicada pela teoria newtoniana, a órbita de Mercúrio também não, tinha alguns problemas. O Leverrier, então, tentou usar a mesma tática. Bom, se a órbita de Urano podia ser explicada pela influência de um outro planeta, talvez acontecesse a mesma coisa com Mercúrio. Então, ele propôs que talvez existisse um outro planeta, muito pequeno, muito perto do Sol, difícil de ser visto, mas que estivesse influenciando a órbita de Mercúrio. Mas ninguém nunca encontrou esse planeta, de fato, ele não existe. Então, o truque que funcionou para corrigir a órbita de Urano não funcionou para a órbita de Mercúrio. Esse problema, né, de entender os detalhes da órbita de Mercúrio só foi resolvido no século XX. E foi preciso uma coisa diferente. Foi preciso ir além da teoria do Newton. Esse problema só foi compreendido quando Einstein propôs uma nova teoria da gravitação. Mas, falando de forma geral, os séculos 18 e 19 são uma época de um grande triunfo da física newtoniana. A física avançou, novas áreas da física foram desenvolvidas, como o eletromagnetismo, a termodinâmica. Então, a física se enriqueceu, mas permaneceu sobre uma visão de mundo baseada essencialmente no espírito da mecânica newtoniana. Né? Então, claro, o século XVIII e o século XIX são um período de muitas transformações sociais e coisas importantes, o aparecimento da teoria da evolução, né? Então, Darwin, Wallace, várias outras coisas. Eu não vou comentar muito sobre isso, mas o que eu vou dizer é que havia uma confiança na racionalidade, na ciência e uma visão de um mundo determinista. A ideia de que o mundo funcionasse como se fosse um reloginho mecânico e regido pelas leis matemáticas descobertas pelo Newton. E o mundo, então, a visão de mundo, a cosmologia era marcada por um universo infinito, eterno, estático e determinista. Então, essa é a visão de mundo que é produzida aí, nessa época já posterior à obra do Newton. E para quem se lembra do que eu falei lá no vídeo anterior, e tem alguns ecos aqui de uma visão epicurista
né? No universo infinito e eterno. Mas, mas não apenas infinito e eterno, mas agora determinista, como se fosse um reloginho mecânico. Bom, então eu vou parar aqui o vídeo por aqui. Muito obrigado pela atenção.